jamais faria mal à minha Carol, à minha filha. Nunca. O vídeo que acabamos de ver na tela é um fragmento de uma entrevista concedida por um advogado da cidade de Pilar do Sul, em São Paulo, que durante anos foi o centro de atenção de uma controvérsia que até o momento ainda não foi completamente resolvida. Durante sua conversa com a imprensa, o homem negou firmemente todas as acusações, especialmente aquele que envolve uma jovem que ele viu crescer por mais de uma década de sua vida, que ele chamava de filha. No entanto, as evidências contra ele são devastadoras e tudo indica que ele é culpado das atrocidades que lhe são atribuídas. Bem-vindos a mais um caso. Meu nome é Eduardo e hoje estaremos apresentando um caso que aconteceu no Brasil. Somos do mesmo grupo dos canais Mistérios Resolvidos e Detetive Fred. E ficaríamos gratos que acompanhasse todos os canais. O link está no primeiro comentário. E agora convidamos você a ficar conosco até o final deste vídeo para descobrir os detalhes deste trágico caso. O caso de Ana Carolina Pasquim Nicoletti. O caso de hoje nos leva à pequena e pacata cidade de Pilar do Sul, um município brasileiro do estado de São Paulo que faz parte da região metropolitana de Sorocaba. A população é de 30 mil habitantes. Recentemente, Pilar do Sul tem crescido a cada ano, dando maior ênfase ao desenvolvimento agrícola. O turismo, em grande parte atribuível à beleza das fontes naturais locais conhecidas como Fonte das Águas, também começou a se desenvolver, impulsionando a economia da cidade. E é nesta cidade, no final dos anos 90, que nasceu Ana Carolina Pasquim Nicoletti, carinhosamente chamada de Carol por seus entes queridos. Ela era a filha mais nova da psicóloga Helene Pasquim. A identidade de seu pai biológico é desconhecida do público. Carol se destacava por sua personalidade jovial e amável, e com sua energia e bondade, conquistava o carinho de todos que cruzavam seu caminho. Na vida adulta, trabalhou como vendedora de carros e também como modelo para lojas nas redes sociais, onde sua conta pessoal alcançou mais de 10 mil seguidores. Além de seus projetos profissionais, ela estava profundamente comprometida com seu sonho de se tornar veterinária, uma carreira que estudava com dedicação. Graças ao seu espírito vibrante e coração generoso, seus entes queridos a viam como uma jovem com um futuro brilhante, tanto pessoal quanto profissionalmente. Infelizmente, sua vida foi manchada por uma sombra escura na forma do parceiro de sua mãe, um advogado chamado Eduardo de Freitas Santos, que por mais de uma década serviu como sua figura paterna. A continuação, a mãe de Carol relata como Eduardo entrou em suas vidas. Eu fui casada, depois eu me divorciei, né? Quando eu tinha minhas duas filhas mais velhas. Eu reatei com um namorado de adolescência e acabou acontecendo a Carol, tá? E a Carol, no caso, o pai dela não quis assumir, eu assumi, né? Eu assumi. E quando a Carol estava perto dos 5 anos, daí eu conheci o Eduardo de Freitas Santos, que é o padrasto dela. E ele foi padrasto dela até 2013, quando a gente se separou. Foi em 2013, ela tinha 17 anos. A relação entre Ana Carolina, sua mãe e seu padrasto foi marcada por uma série de tensões e conflitos que, com o tempo, transformaram profundamente suas vidas de maneira irreversível. As constantes disputas e a falta de harmonia no lar criaram um ambiente difícil, cheio de emoções intensas e mal-entendidos que afetaram cada um dos membros da família. Segundo Elaine, durante os 15 anos que esteve com o Eduardo, ela começou a notar comportamentos inquietantes por parte dele em relação à sua filha. Sua atitude, inicialmente sutil, foi se tornando cada vez mais superprotetora e controladora,
chegando a limites que começaram a preocupá-la profundamente. Essas mudanças na forma como Eduardo interagia com Ana Carolina foram gradualmente se tornando mais evidentes, gerando em sua mãe uma sensação de alarme que ela não pôde ignorar. Embora, em algumas ocasiões, parecesse que eles mantinham uma relação normal, chegando até a fazer viagens sozinhos em 2 ocasiões separadas. A crescente insistência de Eduardo em supervisionar cada aspecto da vida de sua enteada, desde suas amizades até suas atividades diárias, contribuiu para um ambiente familiar cada vez mais conflituoso. As tensões atingiram um ponto crítico quando o advogado recorreu à difamação como ferramenta de controle. Consciente de que Ana Carolina cuidava muito de sua imagem como influencer, ele manipulou fotos dela para criar montagens sem roupa, que depois divulgou em Pilar do Sul. Com isso, ele não só buscava prejudicá-la, mas também intimidá-la, tanto a ela quanto a Elaine. A dinâmica familiar que eles levavam era baseada quase inteiramente em medo, controle e manipulação. Apesar de querer cortar completamente os laços, o medo das represálias do advogado as levou a manter uma fachada de cordialidade. Em 2016, Elaine tentou terminar o relacionamento, mas Eduardo não aceitou, sob o pretexto de não concordar com a divisão de bens, e começou a persegui-las. Inicialmente, mãe e filha decidiram se mudar para o município de Sorocaba, na esperança de se afastar dele e encontrar um pouco de paz. No entanto, a insistência constante de Eduardo fez com que elas mudassem de ideia e voltassem para Pilar do Sul, com a intenção de tentar reconstruir uma relação amistosa. Como parte dessa tentativa, Ana Carolina começou a trabalhar como recepcionista no escritório de advocacia de Eduardo, buscando uma forma de levar uma vida mais normal e conectada com sua mãe. No entanto, logo ficou claro que a situação não era viável e que as tensões acumuladas na família tornavam impossível que essa relação profissional funcionasse, tornando-se insustentável para ambas. Em 2017, Eduardo foi preso, acusado por uma adolescente de 17 anos, que trabalhava como sua secretária no escritório. A jovem o acusou de ter divulgado vídeos de um encontro não consensual na internet. Pouco depois, ele foi condenado a 8 anos de prisão, embora a pena tenha sido reduzida para 6 anos e 2 meses, dos quais ele cumpriu apenas 11 meses antes de ser liberado. Durante esse tempo, outra mulher, uma de suas clientes, o denunciou por um caso semelhante. No entanto, Eduardo defendeu sua inocência, alegando que a acusação era um falso testemunho motivado por uma dívida econômica. Ainda assim, isso permitiu que Ana Carolina e sua mãe finalmente se afastassem dele. Mas seu reinado de terror ainda não tinha terminado. Em 2018, Elaine descobriu fotos íntimas de Eduardo com Carol, datadas de momentos em que eles tinham viajado sozinhos. Profundamente perturbada com o que encontrou, ela decidiu confrontar a filha para obter respostas. Ana Carolina, que já havia atingido a maioridade, revelou que Eduardo havia cometido atos atrozes contra ela desde que ela tinha apenas 14 anos. Durante todos esses anos, ela guardou o doloroso segredo, carregando sozinha o peso do que aconteceu. Apesar de sua mãe agora estar ciente, ela nunca apresentou uma denúncia formal às autoridades, e o homem continuou a atormentá-la. Um certo dia, ele entrou na casa de Carol e percorreu todos os cômodos, tirando fotos de tudo o que encontrava, e depois enviou essas imagens para Ana Carolina para assustá-la. Mas isso não foi tudo. Ele também aproveitou a oportunidade para roubar a bolsa da jovem, levando consigo alguns de seus pertences pessoais. Alarmadas com o ocorrido, mãe e filha decidiram dar um passo firme e apresentaram uma denúncia formal na delegacia local. No entanto, Eduardo logo descobriu sobre a acusação e reagiu de forma agressiva, exigindo que ela fosse retirada.
Durante esse tempo, seu assédio se tornou ainda mais intenso. Ele a seguia constantemente, insistindo que, apesar de tudo, eles ainda eram uma família unida e não deveriam se separar. Embora tanto Ana Carolina quanto sua mãe reconhecessem que, no passado, haviam tentado construir uma vida juntas, sabiam que o vínculo entre eles não era baseado em afeto ou em um casamento genuíno, algo que Eduardo aparentemente não estava disposto a aceitar. Em janeiro de 2021, elas conseguiram obter uma ordem de proteção que impedia Eduardo de se aproximar delas. Embora essa medida tenha oferecido algum alívio, o medo ainda estava presente, pois sabiam que a ameaça não havia desaparecido completamente. Em fevereiro, Ana Carolina decidiu se mudar para Sorocaba novamente, desta vez sozinha, com a intenção de começar uma nova etapa e buscar segurança. Tanto ela quanto sua mãe optaram por não informar Eduardo sobre a mudança de endereço, na esperança de que, sem saber sua nova localização, ele teria mais dificuldade em perturbá-la. No entanto, a distância não foi suficiente para detê-lo. Ele criou um perfil falso online para se conectar com Ana Carolina, fingindo ser um cliente interessado em um dos carros que ela estava vendendo. Quando finalmente se encontraram cara a cara na data combinada e a jovem descobriu que o suposto cliente era seu ex-padrasto, ela fugiu apavorada para dentro da loja onde trabalhava, buscando refúgio em um depósito para se proteger. Depois disso, o advogado decidiu se inscrever no mesmo curso universitário que a jovem e até tentou assistir às suas aulas, como se sua única intenção fosse permanecer perto dela, assediando seu entorno e se recusando a aceitar que ela estava tentando reconstruir sua vida longe dele. Com o passar do tempo, parecia que ela nunca conseguiria se livrar dele. Isso foi até o início de novembro de 2021, quando Eduardo pareceu desaparecer. Durante dias, não houve notícias dele. E mãe e filha começaram a alimentar a esperança de que ele finalmente as havia deixado em paz. No entanto, essa aparente calma foi apenas o prelúdio para algo muito pior. Em 13 de novembro de 2021, o então namorado de Ana Carolina, um jovem chamado Bruno Glauser, a encontrou sem vida no apartamento onde ela morava em Sorocaba. A jovem de apenas 24 anos faleceu enquanto dormia em sua cama, vítima de um tiro na testa. Agentes do Departamento Especializado de Investigações Criminais e peritos da Polícia Científica compareceram à cena para coletar provas. Embora não tenham sido encontrados sinais de arrombamento na casa, o local estava completamente destruído e faltavam vários de seus pertences, como seus dispositivos eletrônicos. A autópsia realizada pelo Instituto Médico Legal afirmou que a jovem perdeu a vida devido à bala de arma de fogo na testa. Não demorou muito para que Eduardo fosse apontado como o principal suspeito, especialmente entre os entes queridos da jovem. A gente foi, eu estava fazendo uma dieta para... Eu estava fazendo uma dieta para o intestino. E daí, para diminuir os níveis de ansiedade, porque eu estava 2 meses, parece que eu estava prevendo que ia acontecer alguma coisa, porque eu estava com a síndrome do intestino irritável. E daí, eu tinha mudado para essa casa justamente porque tinham quebrado o retrovisor do meu carro no sítio e a gente tinha escutado 2 vezes, uma inclusive chamaram a polícia, tiros na mata do meu sítio. Tá? E aquela noite a gente escutou 2 tiros de novo e quebraram o para-brisa do meu carro. Tá? Daí a Carol mesmo falou: mãe, eu tô com medo, mãe, sabe? Saia de lá do sítio, porque é muito perigoso, só você e o Ju que ficam lá e tal, só vocês 2 sozinhos e tal. Aí eu mudei para essa casa. Aí no dia da morte dela, como eu falei, já falei anteriormente, eu saí, né, dessa casa aí que eu estava morando, fui fazer as compras
Aí, quando eu parei nessa loja de produtos naturais para comprar as coisas para dieta, eu estava dentro e o meu parceiro ficou, por causa da Covid, ficou no carro, né? Porque não podia entrar muita gente nas lojas. Dia 13 de novembro, um sábado. Aí era umas 11 horas. Ele falou assim: o Bruno tá tentando falar com você. Daí eu falei assim: ai, calma aí, peraí, meu celular não tocou, meu celular tá dentro do carro. Falando isso, eu dentro, assim, meio dentro da loja e ele do lado de fora. Daí daqui a pouco ele falou: peraí. Aí ele atendeu. Daí ele ficou assim, sem ter o que falar. Daí ele falou assim: vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí eu falei: fala o que aconteceu, fala o que aconteceu. Eu achei que era alguma coisa com a mãe dele, porque a mãe dele já é idosa. Daí ele falou: vem aqui, vem aqui. Aí eu entrei no carro. Aí ele falou: o Bruno achou a Carol tá morta. Não, eu falei: não, ela não tá morta, chama o SAMU, chama a polícia, pelo amor de Deus. Aí ele falou: não, já chamaram, ela tá morta. Eu urrava de dor e eu só gritava: foi ele, foi ele, foi ele. Tá? Logo, as autoridades reuniram evidências incriminatórias suficientes contra ele. E em 24 de novembro de 2021, 11 dias após a descoberta do corpo de Ana Carolina, ele foi preso em sua casa. Entre as provas que possibilitaram sua detenção estavam capturas de tela que revelavam trocas de mensagens nas redes sociais e textos que evidenciaram a constante pressão que ele exercia sobre a jovem. A defesa de Eduardo argumentou que as mensagens enviadas não passavam de expressões de preocupação paternal. Segundo eles, embora não houvesse laços parentais, ele via Ana Carolina como se fosse sua própria filha, e suas ações vinham desse afeto. Nunca houve um tal relato desse tipo por parte de Carolina e nem por ninguém. É o que a mãe relata, o que o namorado também relata. A mãe relata algo que ela nunca foi na vida da Carolina. Mãe, ela nunca foi mãe da Carolina. No entanto, essa explicação colidia com a natureza invasiva de seu comportamento, especialmente quando uma evidência ainda mais grave foi descoberta. Ao inspecionar o telefone do advogado, os investigadores encontraram uma senha salva em seu aplicativo de notas, que era usada para acessar um programa espião conhecido como Stalkerware. Esse software, que operava em segundo plano de forma imperceptível no celular de Ana Carolina, permitia rastrear a localização da jovem em tempo real, além de coletar e transmitir informações sobre suas atividades sem que ela soubesse. Para a polícia, a sofisticação desses programas comumente usados por cybercriminosos para obter dados e senhas remotamente deixava clara a natureza obsessiva e calculista do homem. Além disso, as câmeras de segurança forneceram uma visão crucial sobre os últimos momentos de Ana Carolina. As imagens mostraram que, no dia de sua morte, ela saiu do trabalho às 18 horas, como de costume, e se dirigiu à terminal de ônibus para voltar para casa. Enquanto isso, o veículo de Eduardo foi registrado na área por volta das 17h45. Embora sua defesa tentasse explicar seus movimentos, as evidências e o comportamento de Eduardo continuavam a apresentá-lo como suspeito. Durante seu interrogatório, ao ser confrontado sobre sua presença na área, ele explicou que estava em Sorocaba para comprar materiais de construção para sua casa. Segundo ele, depois retornou a Pilar do Sul, mas antes de iniciar a viagem de volta, parou em um posto de gasolina para abastecer. Além disso, em sua primeira entrevista, Eduardo forneceu uma versão dos fatos na qual afirmava ter ido à casa de sua mãe, onde passou a noite e só saiu de manhã para ir trabalhar. Está diante de um pai, de um filho e de um cidadão honesto. No entanto,
A declaração de sua mãe, que também foi interrogada, contradizia suas palavras. Ela garantiu que o filho não havia voltado para casa desde o almoço e que não havia passado a noite lá, o que gerou uma contradição significativa em seu relato. Diante dessas inconsistências, as autoridades começaram a considerar várias hipóteses. Uma das mais fortes era que Eduardo tinha tirado a vida de Ana Carolina porque ela havia conseguido se distanciar dele. Para os investigadores, esse ato poderia ter sido uma tentativa desesperada de retomar o controle de uma relação que ele não conseguia mais gerenciar à sua maneira. Ele achou que ele ia lá, ia matar a menina, né, covardemente, ia revirar o apartamento dela, ia embora, ia simular um assalto, tá? E que ninguém ia descobrir. Na cabeça dele, ele achou que ele tinha cometido o crime perfeito. Infelizmente, apesar de todas as evidências contra ele e da gravidade das acusações, Eduardo só ficou detido por 60 dias. Após esse período, o tribunal decidiu não decretar prisão preventiva. Eduardo foi libertado em 24 de janeiro de 2022. No entanto, sua libertação veio com restrições. Ele foi proibido de manter qualquer tipo de contato ou aproximação com os familiares da vítima e recebeu uma ordem de afastamento de pelo menos 100 metros. O Tribunal de Justiça, ao ser questionado sobre a decisão, esclareceu em um comunicado que os juízes têm independência funcional para decidir de acordo com os autos do caso e sua livre convicção. Esse princípio de independência judicial é considerado uma garantia fundamental dentro do Estado de Direito. Além disso, o tribunal afirmou que se alguma das partes não concordasse com a decisão, poderia recorrer aos recursos previstos na legislação vigente. A próxima notícia sobre Eduardo surgiu em meados de 2022, quando ele foi envolvido em outro caso. De acordo com a denúncia feita às autoridades, em 17 de julho daquele ano, ele ficou responsável por cuidar de sua neta, uma menina de 2 anos e 10 meses, a quem ele mal via uma vez por ano, segundo o relato de seu filho, o pai da criança. O advogado insistiu em ficar sozinho com a menina para cuidar dela, embora ele e sua esposa estivessem cientes de seu histórico. Ele conseguiu convencê-los e eles acabaram cedendo. O que parecia ser uma visita familiar se transformou em um evento sombrio. Pouco depois, os pais da criança notaram uma mudança estranha em seu comportamento. Ela começou a mostrar sinais de angústia, como molhar a cama e se sujar, algo que não acontecia há meses. Isso despertou as suspeitas da família, que começou a se perguntar se algo havia acontecido enquanto ela estava sob os cuidados do avô. A verdade veio à tona quando a menina revelou o que havia acontecido, confessando que Eduardo havia agido de forma inadequada com ela. Após levá-la ao médico, os pais confirmaram seus piores temores. O relatório médico indicava que ela apresentava lesões em sua região íntima, evidenciando a gravidade da situação. Em 21 de julho de 2022, foi emitida uma ordem de prisão preventiva contra Eduardo. No entanto, ele conseguiu fugir antes de ser preso. Durante vários meses, a polícia não conseguiu localizá-lo, apesar de realizar buscas em várias residências ao longo da costa de São Paulo. Enquanto isso, houve avanços no caso de Ana Carolina. Em 11 de dezembro de 2023, enquanto ainda estava foragido, um juiz de Pilar do Sul aceitou uma denúncia do Ministério Público e condenou Eduardo a 2 anos e 7 dias de prisão por perseguição e invasão da casa de sua ex-enteada e sua mãe. Finalmente, em 2 de janeiro de 2024, as autoridades receberam uma pista crucial que permitiu rastrear seu paradeiro até uma das casas identificadas como possíveis esconderijos. Lá, na cidade de Praia Grande, ele foi preso sem oferecer resistência. Ele foi levado à delegacia municipal, onde foi formalmente indiciado pelo caso de sua neta e condenado a 2 anos de prisão em regime fechado, enquanto aguarda a decisão no caso de Carol.
Para Elaine, a mãe de Ana Carolina, a figura de Eduardo havia se transformado em algo intangível, como um espectro fora do alcance da justiça, alguém que vivia à margem da lei. Às vezes eu penso numa frase até a respeito do crime lá do irmão do Nelson Rodrigues, né? Que o pai do Nelson Rodrigues falou: aquela bala era para mim. Não era para ela. É que a intenção dele era matar 2 mulheres com uma bala só. Porque esse tipo de gente, ela conhece as suas fraquezas, ela conhece onde você é mais frágil, então ela vai onde dói mais. Para Carol, seria eu, ela não conseguiria viver. Ela falou uma vez, tem até um print que eu esses dias mostrei pro namorado dela. Ela falou que se eu morresse, ela teria muita dificuldade para superar, que ela só superaria talvez com a ajuda do namorado dela, o Bruno. E ele, sabe, matou ela por vingança. Com sua captura, as coisas pareceram fazer algum sentido novamente. No entanto, em meio à sua dor, ela busca consolo nos olhos de Loki, a cachorrinha que deu à filha quando ela completou 22 anos. Após a tragédia, ela decidiu seguir um caminho diferente em seu trabalho, dedicando-se a ajudar outras mulheres vítimas de violência doméstica. Qual pena você considera justa neste caso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo os seus pensamentos e opiniões. E se ainda não o fez, inscreva-se para mais conteúdo. Até a próxima. Fique seguro.